Olá pessoal, eu sou o Newton Araújo e você está no canal Padoca Natural, um canal para troca de experiências em panificação e confeitaria. Neste vídeo você vai aprender a fazer o calzone, ou panzerotto, uma pizza fechada e recheada, muito gostosa, para compartilhar com a família e os amigos. Bom, antes de começar eu gostaria de pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal e deixar os seus comentários, para incentivar o crescimento do canal. Se você curtir este vídeo, não esqueça de encaminhar aos seus amigos. Se você quiser receber notificações, é só ativar o sininho. Estaremos com novas receitas todas as sextas-feiras. Obrigado e vamos começar! Por que eu resolvi trazer essa receita nessa semana? Bom, porque foi uma solicitação de alguns seguidores queridos, o meu filho Felipe e da Sandra Lídia, que pediu uma receita de pizza. O calzone, como conhecemos hoje, é o irmão mais velho da pizza, que era feito com sobras da massa de pão e restos de comida para alimentar a população. Na história, o costume de fazer pães arredondados vem dos egípcios e dos hebreus, que possuíam uma dieta muito rica em grãos. Eles misturavam água com farinha, fazendo o pão de Abraão, hoje conhecido como o pão sírio. E também se chamava piceia, e era muito parecido com o pão pita dos árabes. Alguns linguistas acreditam na evolução, na derivação da palavra pita, piceia, pizza. Mas então como o calzone chegou na Itália? Com o passar do tempo, a ideia de rechear pães com alimentos diferentes se difundiu. 3 séculos antes do nascimento de Cristo, os fenícios já recheavam seus pães com carne e cebola. Os turcos muçulmanos mantinham a tradição na Idade Média. E durante as cruzadas, a receita finalmente chegou na Itália através do porto de Nápoles. A receita do calzone foi desenvolvida pelas famílias pobres, que utilizavam as sobras da massa de pão, moldando-as em formato de meia-lua recheadas com queijo e tomate. O calzone é ideal para ser consumido sempre que disponível, geralmente no jantar. Existem várias pizzarias ao redor do mundo, mas nem todas oferecem o calzone. Eu fiz essa receita e o meu calzone ficou assim como este da foto. Depois deste vídeo será a sua vez de fazer essa delícia em casa para compartilhar com a família e os amigos. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar, para o pré-fermento, o polish, 150 gramas de farinha de trigo, 150 ml de água, 2 gramas e meia de fermento biológico seco, 2 gramas e meia de mel. Para a massa, são 625 gramas de farinha de trigo, 350 ml de água, 305 gramas de polish fermentado, 20 gramas de sal. Para o recheio, você vai utilizar os recheios da sua preferência. Para o molho, eu utilizei uma lata de tomate pelado amassado, sal, pimenta do reino, azeite e folhas de manjericão a gosto. Não se preocupe, os ingredientes vão constar na descrição do vídeo. Vamos ao modo de preparo. A gente sempre inicia fazendo a separação dos ingredientes. Então a gente vai iniciar a preparação do pré-fermento. Então eu estou colocando aqui um pouquinho de água no mel, estou dissolvendo o mel na água. Aí a gente vai transferir esta água para um recipiente maior. Vamos adicionar o restante da água. E agora a gente vai colocar o fermento biológico seco. Agora você vai misturar esse fermento biológico seco até ele dissolver. Mistura bem e depois você começa a fazer a adição da farinha de trigo aos poucos. Eu estou iniciando essa preparação desse pré-fermento, o polish, com 1 dia de antecedência. Esse pré-fermento ele vai fermentar por 24 horas. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que a minha massa ela tenha um aroma e um sabor diferenciado. Ok? Então você mistura bem o seu pré-fermento. Mistura bem ele.
Olha a consistência que ele está, ó. Mistura bem ele, ajeita ele na tigela. E aí a gente vai cobrir ele e vai iniciar o processo de longa fermentação. Ele vai fermentar inicialmente 1 hora na sua bancada e depois ele vai fermentar o restante na geladeira. No dia seguinte, olha aí como é que está o fermento, o quanto ele cresceu. Então numa tigela você vai adicionar a água e agora a gente vai transferir esse polish. Olha como ele está bonito, a estrutura dele de rede. Ó. Vamos transferir esse pré-fermento para a água. E aí a gente vai dissolvê-lo. A gente vai misturar ele até ele dissolver. Tá? Vai misturando, tranquilo, devagar. A hora que ele estiver bem dissolvido, a gente vai fazer a adição do sal e continua misturando até dissolver os grãos de sal. E agora a gente vai iniciar a adição da farinha. A gente vai adicionar a farinha aos poucos. Aqui a farinha é sempre uma referência, né? Porque cada farinha tem um ponto de hidratação diferente. Ok? Eu estou usando 625 gramas da farinha rosa branca. Mas pode ser que você precise colocar um pouco mais de farinha. Então observe o ponto, tá? Você mistura até onde dá com a colher. A hora que você perceber que a massa já está oferecendo muita resistência, você limpa a colher e agora você vai iniciar com a mão na massa. Vai misturando os ingredientes, vai raspando a farinha da lateral da sua tigela, tá? Até você ter tudo incorporado, ok? Olha, depois que tiver tudo incorporado, a gente vai transferir esta massa para a bancada e agora a gente vai iniciar o processo de sova. A gente vai sovar essa massa de 10 a 15 minutos, até ela ficar com uma estrutura lisa. Então você pode iniciar com o método de sova clássico, e se você preferir, você pode fazer esse método de sova, que é o Slap and Fold. Tá? Você vai bolear a massa, e agora a gente vai retornar ela para a tigela, só que a tigela agora ela está untada. Nós vamos tapar essa massa, tá? E vamos aguardar ela dobrar de volume. Vai depender da temperatura da sua cozinha. Para mim demorou algo em torno aí de 1 hora e meia, mais ou menos. Olha como é que a massa está bonita aí, bem lisa. Tá? Então agora a gente vai transferir a massa da tigela para a bancada. Vou colocar ali um fiozinho de azeite, para a massa não grudar. Transfere a massa e agora a gente vai porcionar essa massa. Inicialmente eu estou dividindo a massa ao meio, tá? Então você porciona aí para que ela fique exatamente com o mesmo peso. Ah, eu não tenho uma balança. Aí você vai fazer no olho mesmo, tá? Não tem problema. Aí eu pego essa metade da massa e vou dividir em 3 partes. Dividir em 3 partes. Agora eu vou bolear a massa. Eu puxo as extremidades para o centro, tá? E vou modelando, fazendo uma bolinha. E vou repetir o processo para todas as massas. Aí a gente vai transferir ela para uma caixa untada. A outra metade da massa, eu vou cortar esse pedaço no meio. Tá? E puxar as extremidades para o centro, igualmente. E vamos fazer, bolear uma massa, dando tensão nessa massa. E transferir para a caixa. Tá? Olha aí. Transferiu para a caixa. Como é que ficou? Agora a gente vai cobrir e aguardar essa massa fermentar. Essa massa vai fermentar algo em torno aí de 2 a 3 horas, às vezes até um pouco mais, vai depender da temperatura aí da sua cozinha. Olha como a massa cresceu. Elas encostaram uma na outra. Então agora você põe farinha aí nas massas, tá? E com a ajuda de uma espátula, você começa a fazer a separação das massas.
Antes de tirar a massa da caixa, você coloca bastante farinha na bancada, tá? E agora, com a ajuda da espátula, você transfere a massa para cima da farinha. Ó, para ela ficar... Pressiona bem a massa para ela ficar envolvida na farinha, de um lado, do outro. Vai abrindo com a palma da mão a massa e depois com a ajuda de um rolo. O detalhe é que o centro da massa ele vai ficar mais alto do que as extremidades. Ok? E aí você começa a rechear o seu calzone. Eu estou usando aqui um frango com catupiry e milho. Tá? Coloca o recheio. Espalha bem. Coloca o recheio. Um pouco de orégano. Por que o centro da massa é mais alto do que as extremidades? Porque depois eu vou fechar essa massa ao meio e as extremidades, a massa vai ficar dobrada, né? Ficar com duas espessuras. Eu estou colocando molho de tomate aí também, mas é porque o meu pessoal pediu, tá? O napolitano, ele não coloca molho de tomate dentro do calzone. Ele só coloca molho de tomate por cima do calzone. Ó, vai fazendo a emenda, fechando, tá? Selando bem essa massa, para que o recheio não vaze, tá? Agora eu estou usando aqui, ó, eu vou transferir esse calzone para um papel antiaderente, ok? E agora aqui eu vou trazer uma frigideira de ferro fundido, tá? Eu vou parar o vídeo aqui, porque eu quero explicar uma coisa para vocês. Aqui, o maior desafio de fazer uma pizza em casa é a temperatura do seu forno doméstico. Para você fazer uma boa pizza, você precisa de uma temperatura de pelo menos uns 350 graus, tá? Que é muito difícil você conseguir isso com seu forno doméstico. Então aqui você precisa utilizar ou uma pedra refratária para pizza, ou frigideiras de ferro fundido. Pode ser panela? Pode ser panela de ferro fundido também, não tem problema, tá? Ou até uma chapa de ferro. Se a chapa for grossa, ela serve também. Você vai colocar tudo isso no seu forno para pré-aquecer por pelo menos 1 hora antes, ok? 1 hora antes. Ele tem que estar super, super quente para ficar um bom resultado, ok? Vamos continuar o filme aqui. Então, o napolitano ele passa o molho de tomate por cima do calzone. E um detalhe importante, ó, você precisa rasgar a massa em cima, porque senão o seu calzone vai virar um balão dentro do forno, ok? E aí você leva para o forno. Agora a gente vai fazer o segundo recheio e eu vou comentar sobre um erro que eu fiz no primeiro calzone. O erro foi colocar a frigideira de ferro fundido em cima, diretamente no granito, né? Aí a frigideira ela perdeu muita caloria e a consequência foi que demorou mais para assar, ok? Então, ó, vamos rechear agora com presunto, mussarela, azeitona picada e ovo, recheio português. Colocar um orégano e um pouquinho de molho de tomate que o meu pessoal pediu. O molho de tomate, ó, você vê que eu estou tentando pegar mais a polpa, não estou pegando muito líquido não, porque se ficar muito líquido, a sua massa vai derreter, cara. Olha aí, ó, eu já abri o rasgo, estou passando o molho por cima da massa com cuidado. Tem uma grade ali, ó, de resfriamento, onde eu vou colocar a minha frigideira quente em cima. Eu não vou colocar mais ela em contato com o granito. E já está tudo pronto, ó. Eu transferi e já vai entrar no forno, tá? Essa é a melhor maneira de fazer. E agora aqui, um recheio vegetariano, tá? É uma escarola refogada com alho, cebola, requeijão e mussarela. Ao contrário das outras, eu não estou colocando molho de tomate dentro dessa aí não. Ok? Fecha bem, sela bem as bordas.
e transfere também da mesma maneira que as anteriores para o forno para assar. Okay? Em torno de uns 30 minutos, 40 minutos, ela fica assim. Ó. Na hora que ela estiver pronta, você traz ela para a tábua de corte, põe um fiozinho de azeite e agora eu vou cortar para mostrar como é que ficou. Ela está bem crocante embaixo, é onde ficou em contato direto com a frigideira de ferro fundido. Olha aí como é que ficou. Está quentinho, está bem cheiroso, bem perfumado esse calzone. E agora eu vou mostrar para vocês os outros sabores também. Passar um fiozinho de azeite. Esta aqui é a de frango com catupiry. E essa outra aqui é recheio português. Vou cortar aqui, tentar cortar com a espátula. Vamos ver aqui. Tá meio difícil. Espátula não foi feito para cortar, né? Mas vamos lá. Olha aí como é que ficou. Olha o detalhe do recheio. Viu que ele ficou meio molhadinho por dentro, né? Então toma cuidado com o molho de tomate aí. Você tem que... Não pode colocar muito caldo do molho aí dentro, não, porque senão essa massa fica mole, tá? E agora eu vou cortar a de frango para mostrar para vocês como é que ficou. Olha aí. Tá meio difícil de cortar porque a massa ficou bem crocante embaixo. Olha aí. Olha aí como é que ficou. O aroma que tá, pessoal. Nossa. Você tem que fazer para você perceber isso aí em casa. E agora vamos provar, né? O queijo, o sabor, o aroma. Ficou sensacional, pessoal. Tenho certeza que se você fizer em casa, a sua família vai aprovar. Eles vão te aplaudir. Faz aí e me conta como é que ficou depois, ok? Espero que vocês tenham gostado da receita e que se aventurem a fazer o calzone em casa. Quaisquer dúvidas, deixe aqui nos comentários que estarei respondendo. Se você fizer o calzone, poste as suas fotos e me marque nas redes sociais. Padoca Natural. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima semana!